Dois homens morrem no mesmo dia. Um desperta envolto em uma luz serena, acolhedora, onde a dor não existe. O outro desperta em um lugar onde o próprio ar queima, onde o silêncio pesa e cada lembrança é um tormento. Nenhum deles foi definido pela riqueza ou pela pobreza, mas por algo mais profundo, algo que nenhum ouro poderia comprar. O que separou seus destinos não foi o que possuíam, mas o que escolheram ser. Tudo começa em uma cidade banhada de sol e poeira. As ruas vibram com vozes, pregões, passos apressados e o cheiro das especiarias que se misturam com o suor das bestas de carga. O tempo parece correr diferente ali, entre mercados e templos, entre fé e vaidade. No coração dessa cidade existiam dois mundos, divididos apenas por uma porta de madeira, uma única porta que separava o conforto absoluto da miséria mais cruel. De um lado dessa porta vivia Elior, um homem que parecia ter nascido sob a bênção do destino. Desde criança, a fortuna o cercava. Suas roupas eram feitas do linho mais fino, importadas das terras do Egito. O toque desse tecido era como uma carícia de vento. Ele se vestia de púrpura, a cor da realeza, símbolo de poder e prestígio. Cada detalhe de sua aparência dizia ao mundo: sou diferente de vocês. O despertar de Elior não dependia da luz do sol, mas do toque cuidadoso dos servos que o vestiam e serviam vinho ao pé da cama. Seu café da manhã era um banquete. Frutas, pães dourados e carnes temperadas com ervas raras. A cada manhã ele erguia uma taça de prata e brindava, não por alguma vitória, mas por ele mesmo. Ele celebrava o simples fato de existir. Seus salões eram adornados com mosaicos que contavam histórias de deuses e heróis, e as fontes murmuravam com o som constante da água pura. Ali dentro, o tempo era outro, e a dor do mundo lá fora parecia uma lenda distante. Os convidados riam, as taças tilintavam, e as músicas ecoavam suaves, embalando uma existência feita de prazer e vaidade. Mas basta atravessar aquela porta, e o som da música desaparece. O ar fica pesado, o cheiro é de poeira e desespero. Ali, a sombra da mesma casa vive, ou melhor, sobrevive, Lázaro. Suas roupas são trapos, seu corpo coberto de feridas. Ele não tem cama, apenas a pedra quente da calçada. Sua pele queimada pelo sol e pelas chagas faz com que até o toque do vento doa. E ainda assim, todos os dias, ele se arrasta até a mesma porta. Lázaro espera. Espera por uma migalha, um olhar, um gesto. Seu estômago se contrai com o cheiro dos assados e dos vinhos que escapam pela fresta da madeira. Às vezes fecha os olhos e imagina o gosto de um pedaço de pão caído da mesa do homem rico. Mas o pão nunca vem, nem mesmo uma palavra. Apenas o som da festa do outro lado da parede. Os cães de rua, famintos e esquecidos, são seus únicos companheiros. Eles se aproximam e lambem suas feridas não por piedade consciente, mas por instinto. E naquele gesto simples, Lázaro sente o que nunca recebeu de um ser humano: compaixão. Um dia, a grande porta se abre. Elior surge em toda a sua imponência, protegido por um servo que segura uma sombrinha para que o sol não toque seu rosto. Lázaro tenta levantar a mão, o corpo trêmulo, a voz quase inexistente. Os olhos de Elior passam por ele como quem vê uma pedra no caminho. E então, a porta se fecha. Lázaro desaba. Sua respiração se torna fraca, e o som das risadas do banquete se mistura ao latejar de sua dor. Cada risada lá dentro é um lembrete de que o mundo não o vê. A cidade passa, o sol se põe, e ninguém nota que o homem à porta está morrendo. Naquela noite, Lázaro fecha os olhos. O frio o envolve, e o som da vida se distancia. Por um instante, ele sente algo diferente. Uma leveza. A dor se vai. Ele não sente mais sede, nem fome. E quando abre os olhos novamente, não está mais na rua. Está diante de uma luz suave, morna, e uma paz indescritível o envolve. Ele sente uma presença, e uma voz diz: descansa agora. O sofrimento acabou. Na manhã seguinte, um servo encontra o corpo. O homem pobre é retirado como se fosse lixo. Não há lágrimas, não há preces, apenas uma varredura rápida,
para que a entrada da casa volte a parecer limpa. Enquanto isso, dentro da mansão, Elior se prepara para mais um dia de festa. Mas há algo diferente. Um calafrio o percorre. O vinho parece mais amargo. A música, mais distante. Ele ignora. Ri, brinda, festeja, como sempre. Até que a noite chega. E com ela, a febre. O corpo de Elior queima como o deserto. Nenhum médico consegue explicar. Trazem ervas, rezas, perfumes, nada adianta. Ele se debate, tenta gritar ordens, mas já ninguém o obedece. O homem que mandava em tudo agora é prisioneiro da própria carne. A febre o consome. Suas mãos buscam o ouro na mesa de cabeceira como se ele pudesse comprar mais tempo. E com um último suspiro, o som de sua voz se perde na escuridão. Silêncio. Tudo o que resta é o som do vento batendo nas cortinas e o corpo imóvel do homem que acreditava poder escapar até da morte. Mas Elior não acorda no mesmo lugar que Lázaro. Ele desperta em outro tipo de fogo. Elior desperta em um silêncio estranho. Não há música, nem risos, nem o farfalhar das cortinas. Apenas um ar pesado, seco, quase impossível de respirar. Ele tenta mover o corpo, mas percebe. Não há corpo, apenas consciência, um pensamento flutuando num espaço sem forma. Ao redor, uma escuridão densa, viva, que pulsa como se o próprio ar fosse feito de dor. Ele tenta falar, mas sua voz é apenas um eco que se dissolve. Tenta lembrar onde está, o que aconteceu, e a lembrança vem como uma lâmina fria. A febre, o desespero, a morte, o coração, ou o que restou dele, se aperta. Elior acredita estar sonhando, mas não é um sonho. É algo terrivelmente real. De repente, sente um calor crescendo, subindo, engolindo-o por dentro. É uma chama que não consome, apenas arde. Uma sede impossível, uma secura que não é da garganta, mas da alma. Ele grita sem som. E é nesse desespero que ouve algo. Um lamento distante. Muitos, na verdade. Um coro de vozes que choram, se arrependem, imploram por alívio. Cada som parece vir de uma direção diferente. E todos se fundem num único rugido de agonia. Elior tenta enxergar. E aos poucos a escuridão se abre, não como um amanhecer, mas como se uma cortina invisível se rasgasse no horizonte. Lá, muito distante, ele vê uma luz tão pura que dói. Um lugar verde, sereno, vivo, e no centro dessa paisagem está um homem de aparência majestosa, com olhos profundos e serenos. Ao lado dele, reclinado com paz e alegria, está um rosto que Elior conhece. Lázaro. O impacto é devastador. O mesmo homem que ele ignorava, que via como um incômodo à porta de sua casa, agora está ali, limpo, restaurado, radiante. Elior o observa, incrédulo. Nenhuma ferida, nenhuma marca, nenhum sofrimento. Lázaro conversa e ri ao lado de figuras luminosas. A dor que Elior sente se transforma em algo ainda mais cruel. Inveja. Uma inveja que queima mais do que o fogo. Ele tenta se aproximar, mas há algo entre eles. Um vazio, um abismo, um espaço infinito, impossível de cruzar. Ainda assim, ele tenta, estende o que acredita ser sua voz, seu pensamento e grita, pela primeira vez, com sinceridade: Pai Abraão. Sua voz ecoa como um trovão que se apaga no vazio. Tem misericórdia de mim. Envia Lázaro, que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua, porque estou atormentado nesta chama. O pedido corta o silêncio. Por um instante, a luz parece hesitar. Então uma voz profunda e triste atravessa o espaço. Filho, lembra-te. Durante a vida recebeste tudo o que desejou. Teu nome foi conhecido. Tua mesa nunca esteve vazia. Vestias púrpura e banquetes eram teu cotidiano. Enquanto isso, Lázaro recebeu males. Ele foi ignorado, humilhado, esquecido. Agora ele é consolado, e tu estás em tormento. Elior sente a resposta como um golpe. A palavra lembra-te pesa mais do que o fogo. Ele lembra de cada porta fechada, de cada súplica ignorada, de cada vez que passou por Lázaro fingindo não ver.
Cada detalhe volta com nitidez cruel. O olhar fraco de Lázaro, a poeira, as moscas, o pão que ele nunca ofereceu. Tudo retorna como chamas de memória. Ele chora, mas não há lágrimas. Grita, mas o som é engolido pela escuridão. Pela primeira vez entende que o inferno não é um castigo imposto, mas o espelho da própria vida. O lugar onde se é condenado a reviver o que foi, sem poder mudar nada. Em meio à agonia, um novo pensamento o atravessa. Seus irmãos. 5 homens, vivos, desfrutando agora a herança, repetindo os mesmos banquetes, as mesmas festas, as mesmas risadas vazias. E num lampejo, Elior acredita ter uma chance, se não por ele, por eles. Pai Abraão grita novamente com uma urgência que mistura medo e desespero. Eu te suplico, envia Lázaro à casa de meu pai. Tenho 5 irmãos. Que ele vá e os avise, para que não venham também para este lugar de tormento. A voz da luz responde, serena, firme. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Elior sente o chão, ou o que resta dele, ruir. Ele sabe que seus irmãos não ouvirão. Eles desprezam os pregadores, zombam dos profetas, riem da fé. Exatamente como ele fazia. E, em um último grito, tenta mais uma vez. Não, pai Abraão. Mas se alguém dos mortos for até eles, então, eles acreditarão. Um silêncio profundo cobre tudo. A luz parece pulsar lentamente, e então a voz responde mais grave, mais triste. Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. As palavras ecoam na eternidade. Elior sente o peso da verdade. Não há retorno, não há segunda chance. Ele compreende que o abismo que o separa de Lázaro não começou ali. Começou na terra, na porta de sua própria casa, quando escolheu fechar o coração. O fogo da sede e da lembrança se mistura a uma dor nova, o arrependimento. Mas é tarde. Tudo o que resta é o eco das próprias escolhas. Enquanto isso, do outro lado da luz, Lázaro observa, não com desprezo nem com vingança. Seus olhos estão cheios de compaixão, uma compaixão que atravessa o abismo, silenciosa, inútil, mas verdadeira. E essa compaixão, que Elior nunca deu, é agora o maior contraste de todos. A luz começa a se afastar. O prado se dissolve. Abraão e Lázaro desaparecem na distância. E o mundo de Elior volta à escuridão absoluta. Ele grita, mas não há quem ouça. O silêncio o engole como o mar engole uma pedra. Agora, o que resta não é apenas o fogo. É o saber. Saber que o consolo existia, mas ele mesmo o tornou inalcançável. E o pior tormento não é o castigo. É o conhecimento. A luz se apaga. O grito de Elior se perde em meio à escuridão. E tudo o que resta é o vazio. Mas no mundo dos vivos, o sol nasce mais uma vez sobre a cidade. Os pássaros cantam, o mercado desperta, e ninguém imagina que um homem rico, outrora admirado, agora é apenas um nome apagado em uma lápide fria. Na mansão, os servos limpam os restos da festa que nunca terminou. O corpo de Elior foi enterrado com pompa. O cortejo seguiu com músicas, incensos e lágrimas falsas. Seus irmãos caminharam à frente do caixão vestindo luto de seda, com semblantes carregados, mas os olhos brilhavam com outra coisa. Ganância. Foram 5. Homens de aparência elegante, palavras suaves e corações duros. O mais velho, Malak, herdou o comando da casa. Dizia que continuaria o legado do irmão. E continuou. Não em virtudes, mas em excessos. As festas dobraram, o ouro se multiplicou, as risadas ecoaram ainda mais alto. Na primeira noite após o funeral, Malak brindou diante da mesa. Ao meu irmão Elior, disse erguendo a taça, que ele encontre o descanso e que nós encontremos a fortuna. A sala explodiu em aplausos e gargalhadas. A herança de Elior se tornara combustível para a vaidade dos vivos. O vinho jorrava, as flautas tocavam,
E a mesma música que embalou a vida de um homem agora celebrava a cegueira de outros 5. Mas naquela noite, quando a lua se ergueu sobre a cidade, algo mudou. Um vento frio atravessou os corredores da mansão. As chamas das lamparinas tremularam e por um instante, o riso cessou. Um dos servos jurou ver uma sombra parada à porta. Outros disseram ter ouvido um sussurro. Ninguém quis acreditar. Lá fora, na rua, o mesmo lugar onde Lázaro costumava se deitar, agora estava vazio. A pedra nua, o silêncio, o espaço que antes abrigava a miséria. Mas algo parecia permanecer. Uma presença sutil, como se a própria terra guardasse a memória daquilo que o mundo havia esquecido. Os dias passaram, e um novo mendigo surgiu. Um homem idoso, de olhos cansados e passos lentos. Chamava-se Azael. Carregava um cajado e um saco pequeno com restos de pão. Dormia sob os mesmos degraus, no mesmo ponto onde Lázaro um dia morreu. Malak, ao sair da casa certa manhã, o viu. Parou. Por um segundo, o olhar do pobre cruzou o dele. Azael sorriu, cansado, mas sincero. Deus te abençoe, Senhor, disse o velho, inclinando a cabeça. Malak o observou em silêncio. E por um instante, algo dentro dele pareceu estremecer. Havia algo naquele olhar. Uma lembrança que ele não sabia de onde vinha. Um peso, uma sensação antiga, como se uma voz distante sussurrasse seu nome. Mas ele afastou o pensamento com um sorriso irônico. Fique fora do meu caminho, velho. Esta não é uma casa de esmolas. Azael apenas assentiu. Um dia, Senhor, todos nós bateremos a uma porta, e nesse dia quem abrir será Deus. As palavras ficaram no ar, como uma profecia. Malak virou as costas irritado e ordenou que o expulsem. Naquela noite os sonhos o atormentaram. Ele se via cercado de chamas, chamando por alguém que não respondia. Acordou suando, o peito pesado. Tentou beber vinho, mas o sabor era amargo. Olhou pela janela e na sombra do portão jurou ver a silhueta de um homem ajoelhado. O mesmo velho, Azael, olhando em sua direção. Os dias seguintes foram marcados por pequenas coincidências. O ouro começou a desaparecer misteriosamente. Os negócios falharam. Um dos irmãos, Safor, caiu doente. Nenhum médico conseguia explicar. E sempre que o desespero crescia, o mesmo velho aparecia à distância, observando em silêncio. Malak começou a sentir o medo que não conhecia. À noite, sonhava com vozes. Vozes que chamavam seu nome num tom triste, quase piedoso. Às vezes, via o rosto do irmão morto, pálido, angustiado, murmurando palavras que ele não entendia. Outras vezes, ouvia o som de risadas que viravam gritos. Certa madrugada, incapaz de suportar o peso dos próprios pensamentos, Malak desceu até o pátio. O vento frio o envolvia, e lá, sentado sobre a pedra antiga da entrada, estava Azael. O que você quer de mim? Perguntou trêmulo. Quem é você? O velho levantou a cabeça, os olhos refletindo a luz da lua. Eu sou apenas um mensageiro. A vida é breve, Senhor. Tão breve quanto o som de uma taça caindo ao chão. E o que fazemos com ela? Ecoa para sempre. Malak deu um passo para trás. Está me amaldiçoando? Não, respondeu Azael com voz suave. Estou te lembrando. Do quê? O velho olhou para a pedra onde estava sentado. Passou a mão sobre ela com respeito. De quem já dormiu aqui antes. Um homem que foi esquecido por todos, menos por Deus. O silêncio foi absoluto. O coração de Malak acelerou. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele sabia de quem o velho falava. O nome que há muito tentava esquecer veio à mente como uma chama. Lázaro. Azael se levantou e caminhou lentamente até o portão. Antes de desaparecer na rua, virou-se e disse: A compaixão que você nega é a mesma que um dia vai implorar. Malak ficou ali, paralisado. A noite parecia viva, o vento sussurrava como se a própria escuridão tivesse voz. Nos dias seguintes, Safor morreu.
O segundo irmão, Benai, enlouqueceu, e cada morte, cada ruína, parecia repetir o mesmo destino. A casa que antes era símbolo de poder agora era sombra e medo. E em algum lugar do invisível, Elior observava. Preso ao tormento, ele via os rostos de seus irmãos se perderem um a um. Queria gritar, queria avisá-los, mas o abismo o silenciava. E o que era desespero virou desolação. O inferno, ele descobria, não era feito apenas de fogo. Era feito de impotência. As sombras pareciam crescer a cada noite. A mansão que antes era símbolo de vida, agora cheirava a medo. Os banquetes cessaram, as cortinas foram fechadas, e os poucos servos que restaram evitavam andar pelos corredores após o pôr do sol. Malak, o irmão mais velho, andava com os olhos fundos, sem sono, sem paz. Cada ruído o fazia estremecer. Ele via rostos nas janelas, vultos nas chamas das lamparinas, e ouvia o som de passos que pareciam acompanhá-lo, mesmo quando estava sozinho. Certa madrugada, o som de um trovão o despertou. Um clarão iluminou o pátio, e no meio da chuva ele viu a figura de Azael, parado sob o mesmo portão onde tudo começou. O velho estava imóvel, o cajado firme na mão, o olhar sereno. Malak, tomado pelo medo e pela raiva, desceu correndo as escadas, gritando por guardas, mas ninguém respondeu. A casa inteira parecia surda, mergulhada num silêncio sobrenatural. Ele atravessou o pátio descalço, a chuva batendo em seu rosto. "O que você quer de mim, velho maldito?" gritou a voz embargada. "Você veio me assombrar? É isso?" Azael levantou o rosto, e a chuva parecia desviar dele, como se não o tocasse. "Eu vim porque Deus me enviou." Sua voz era calma, mas tinha um peso que fazia o coração de Malak tremer. "Vim porque ainda há tempo, para você escolher." Malak riu, mas o riso era desesperado. "Escolher o quê? Tudo o que eu tinha foi tirado de mim. Meus irmãos morreram, meus servos fugiram, minha fortuna acabou. Que escolha ainda tenho?" O velho se aproximou lentamente, o som do cajado ecoando nas pedras molhadas. "A mesma que todos têm, enquanto o coração ainda pulsa. Arrepender-se, amar, servir." Malak recuou, confuso, furioso. "Você acha que um homem pode mudar o destino com palavras? Que um mendigo pode ensinar o que é vida?" Azael olhou profundamente nos olhos dele, e naquele instante, o tempo pareceu parar. A chuva ficou suspensa no ar, o vento cessou, e uma luz suave começou a emanar do velho. Não uma luz comum, mas algo quente, vivo, como o brilho da verdade. Malak caiu de joelhos, incapaz de sustentar o olhar. "E quem? Quem é você?" A voz de Azael agora era diferente, mais grave, mais doce, como se muitas vozes falassem juntas. "Eu sou aquele que caminha com os esquecidos. Fui enviado para lembrar aos vivos o que a morte não apaga. O nome que me deram é Azael, mas há muitos que me chamam de outra forma." Malak sentiu o coração disparar. As lágrimas vieram sem controle. Você é um anjo?" O velho sorriu, triste. "Sou apenas um mensageiro, um reflexo da misericórdia que o homem esquece." A luz cresceu, envolvendo o pátio inteiro. Malak sentiu algo dentro de si se quebrar. Não um osso, não uma dor física, mas o peso de anos de orgulho desmoronando. As lembranças vieram como uma enxurrada. As festas, o ouro, os servos, os rostos que ele ignorou, as vozes que silenciou, as portas que nunca abriu. Tudo o que era vaidade se dissolvia diante da presença daquele brilho. Ele caiu ao chão e chorou como uma criança. "Eu não sabia", murmurava. "Eu não sabia o quanto fui cego." Azael se aproximou, colocou a mão sobre sua cabeça. "Agora você sabe, e o saber é o começo." A luz o envolveu, e por um instante, Malak sentiu uma paz que nunca havia sentido. Seu corpo ficou leve, a dor desapareceu, e ele ouviu um som distante. Um coro suave,
uma melodia que parecia vir de um lugar onde o tempo não existe. Mas a luz se afastou lentamente, e Azael retirou a mão. A escolha está feita, disse ele com pesar, e o destino seguirá seu curso. Malak levantou o rosto desesperado. Não, por favor, me dá uma chance, só mais um dia. O anjo se afastou, voltando à sombra. Deus oferece o tempo, o homem o desperdiça. E quando o tempo acaba, o arrependimento já não é oração, é eco. As palavras ficaram suspensas no ar, e a figura de Azael começou a se desfazer na chuva, até desaparecer por completo. Malak correu até o portão, gritando, chorando, chamando por ele. Mas não havia ninguém. Apenas o som da tempestade e o vazio da noite. Ele caiu de joelhos, batendo as mãos contra as pedras. Eu vejo agora! Eu vejo! Gritava. Mas é tarde demais. Na manhã seguinte, os servos encontraram o corpo do último irmão, caído junto ao portão, o rosto voltado para o céu, com uma expressão que misturava medo e paz. E lá, onde ele caiu, o sol nascia. Um raio de luz tocou a pedra da entrada, a mesma onde Lázaro e Azael se sentaram, e por um instante quem passava jurava ver duas silhuetas sentadas ali, uma vestida de branco, serena, e outra ajoelhada, chorando. Do outro lado da eternidade, Lázaro olhava, não com raiva, mas com a mesma compaixão de antes. Abraão estava ao seu lado, e sua voz soou como um murmúrio de vento. A justiça de Deus não é castigo, é espelho. E o homem vê, enfim, o reflexo do que escolheu ser. Lázaro assentiu. Seus olhos, cheios de luz, observavam o mundo dos vivos, onde tantos ainda andavam cegos. Ele estendeu a mão, como quem quer tocar o tempo e mudar o destino de alguém, mas o abismo permanecia. Então, Abraão colocou a mão sobre seu ombro e disse: A tua parte foi feita. Sofreste na terra, mas o amor venceu em ti. O que era dor, virou salvação. Lázaro sorriu. O brilho em seus olhos era de paz. Mas dentro dele havia algo mais, um desejo. O desejo de que, algum dia, o mundo compreendesse antes de ser tarde. No mesmo instante, na terra, uma criança se aproximava do portão da antiga casa. Segurava um pedaço de pão e olhava o velho degrau onde tantos haviam se sentado. Ajoelhou-se, deixou o pão ali e disse baixinho: Para quem precisar. Um gesto simples. Mas lá no alto duas luzes brilharam mais forte. E no inferno, um grito de Elior se transformou em silêncio. Pela primeira vez, um silêncio de resignação, talvez até de paz. O tempo passou e a cidade mudou. A casa dos irmãos desapareceu, engolida pelas ruínas e pelo esquecimento. No lugar onde antes se erguiam muros de mármore e cortinas de seda, agora há apenas pedras cobertas de musgo e o som distante das crianças brincando. O vento sopra entre as ruínas como se contasse histórias que ninguém mais quer ouvir. Histórias sobre vaidade, sobre orgulho, sobre escolhas. Mas em meio àquelas pedras ainda há um degrau, aquele mesmo. E sobre ele todos os dias alguém deixa um pedaço de pão. Ninguém sabe quem começou. Uns dizem que foi uma tradição antiga, outros que foi um milagre. Mas o pão está sempre lá. Às vezes um viajante o come. Às vezes um pássaro o leva. E quando o sol se põe, um novo pedaço aparece. Os mais velhos contam que à noite uma luz suave desce sobre aquele lugar. Dizem que há duas figuras ali, uma sentada, calma, e outra em pé, olhando para o horizonte. Ninguém ousa se aproximar. Mas quem vê, sente paz, como se aquele lugar guardasse um segredo sagrado. O lembrete de que o bem que negamos um dia é o mesmo que vamos desejar reencontrar. Em algum ponto do invisível, Lázaro caminha entre jardins eternos. Ele observa a terra de tempos em tempos, vê o sofrimento, a indiferença, mas também vê gestos pequenos, mãos que ajudam, olhos que se comovem, corações que se abrem. E cada ato de amor é uma centelha de luz que se ergue e atravessa o abismo. Abraão o acompanha em silêncio. Às vezes, apenas observam.
Outras vezes, Lázaro pergunta: Pai, o mundo ainda aprende? E Abraão responde com aquele olhar que mistura paciência e tristeza: Alguns sim, outros ainda acham que o tempo é infinito. E então a cena muda. Voltamos à Terra. Um jovem caminha pelas ruas movimentadas da cidade moderna. Prédios altos, carros, ruídos, pressa. Ele veste roupas simples, mas o olhar carrega algo profundo, como se conhecesse dores que não são suas. Nas mãos, uma sacola com pães. Ele caminha até uma esquina onde um homem dorme sobre papelões. O jovem se ajoelha, toca o ombro dele e deixa o pão ao lado. O homem acorda assustado. O jovem sorri e diz: Ei, come, está quente. O morador de rua olha para ele com olhos marejados. Quem é você? O jovem apenas responde: Alguém que aprendeu o que é ter fome. E se afasta, desaparecendo na multidão. A câmera o segue por alguns instantes até que ele se perde entre as pessoas. O som do trânsito se mistura a uma música suave, quase celestial. O foco retorna ao homem no chão. Ele segura o pão com as duas mãos e uma lágrima escorre. Ele olha para o céu e murmura: Obrigado, Lázaro. Nesse momento a cena congela. A imagem se torna mais lenta. A voz do narrador surge profunda, emocionada, com aquela intensidade que toca o coração. Na história de Lázaro e o rico, a mensagem não é sobre dinheiro, é sobre escolha. Cada gesto, cada silêncio, cada vez que viramos o rosto diante da dor de alguém, estamos construindo um abismo ou uma ponte. Elior teve ouro, mas nunca teve paz. Lázaro teve dor, mas nunca perdeu o amor. No fim, não foi a fortuna que definiu seus destinos, e sim o que fizeram com ela. O rico morreu cercado de tudo, menos de alma. Lázaro morreu sem nada, mas com o coração cheio. E foi isso que o elevou. O som do vento cresce, suave. O narrador continua: Você que assiste agora, pense. Quantas portas você já passou sem enxergar quem estava do outro lado? Quantas vezes o orgulho falou mais alto que o amor? Ainda há tempo. O tempo é agora. A cada dia uma escolha. E o destino começa exatamente aí. No pequeno gesto que parece nada, mas muda tudo. A música cresce. O sol nasce sobre a cidade moderna, os primeiros raios dourando as ruas. Pessoas passam apressadas. Algumas ignoram, outras ajudam. O narrador conclui com voz serena e firme: Não espere o silêncio eterno para descobrir o valor da compaixão. Porque o verdadeiro inferno não é o fogo, é viver sem amor. E o verdadeiro paraíso é ser capaz de sentir o que o outro sente. Pausa. E então, em tom humano e acolhedor: Se essa história tocou você, deixe um comentário dizendo o que aprendeu com Lázaro e Elior. Quero ler a sua reflexão. E se acredita que mais pessoas precisam ouvir isso, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem. Cada nova alma que desperta é uma chama acesa contra a escuridão. E talvez seja assim que o céu começa, com um simples gesto de um coração que finalmente entende.